Boa noite a todos. Meu nome é Carlos Menezes. Esta é mais uma APROCIM do dia 7 de março de 2023. A APROCIM, que é realizada pela ACIPEC, Associação Internacional de Pesquisas da Conscienciologia. A APROCIM que é realizada desde 2003, tem mais de 20 anos, toda segunda-feira é realizada. Tá? Vamos falar um pouco mais da APROCIM, que é uma técnica energética interassistencial, grupal, presencial e à distância. E você pode atuar como mini peça nesse maxi mecanismo, você pode trabalhar conosco, né? Como um aproximador. Para isso, você vai fazer dois cursos. Você vai se inscrever em nossa lojinha virtual, a Evolua Up, né? E você pode comprar nossos cursos, pode comprar os livros feitos por nossos colaboradores, né? E o endereço da nossa lojinha é acipec-evolua-up Cowbell Shop, ok? E você vai poder participar conosco fazendo dois cursos. Um curso de Introdução à Conscienciologia e um curso de Reurbanização Extrafísica. Toda segunda-feira, quando temos nossa reunião, nós temos uma frase do dia que nós retiramos do Léxico de Ortopensatos, que foi escrito pelo Dr. Valdo Vieira, né, propositor da Conscienciologia. E a frase de hoje: o assédio ideativo é o mais enraizado nas personalidades humanas. A superação mais eficaz de tal estado patológico ocorre por meio do desenvolvimento da intelectualidade a partir das verbões cosmoéticas, do léxico de ortopensados. Eu sempre peço também a opinião, né, dos nossos aproximadores. Hoje, quatro, deixar a sua opinião. Gotardo, para sanar a sede importante é estar lúcido para saber onde encontrar a fonte das águas mais puras. A Cíntia comentou, há de se ter o trafor do abertismo, traço forte, para a promoção de verpons cosmoéticas. O Fernando, medicina, construir referencial cosmoético de princípios e valores. E a Silvia, a teática das verpons cosmoéticas facilita o desassédio interconsciencial. Tá? Nós vamos fazer nossos avisos antes de fazermos os relatos. Estamos na fase dos relatos. A Procin iniciou às 18h50 e ela vai até às 25. Então, 20 horas e 5 minutos. Então, nos reunimos numa videoconferência, essa que vocês estão assistindo, e contamos nossos relatos para ver as sincronicidades, para ver os fenômenos que aconteceram, né? Uma parte está na nossa sede em Jundiaí, São Paulo, e outra parte está remotamente, que é o meu caso. Então, eu vou dar uns avisos antes de nós começarmos a fazer essa parte de relatos. Você pode aqui, através do PUD, Perfil Único Digital, você dá pausa aí no vídeo, e você pode com a câmera do seu celular, você aponta para cá, clica no link e acessa a nossa lojinha Evolua App, que eu já falei dela lá no início, né? Onde você vai poder comprar nossos cursos, os livros, né? Outra vez, em 2024, nós vamos ter o nosso Congresso Internacional de Para-Reurbanologia. Então, está aberta a chamada de trabalho para você mandar seu artigo sobre conscienciologia. Aqui também está o PUD, onde você pode entrar com apontando a câmera do seu celular e clicando aqui, e você vai poder acessar e ter informações de como mandar o seu trabalho, né? A partir de quinta-feira, no projeto Conscienciologia no Cotidiano, vamos ter o curso Qualificação da Assistência, entre 19 e 21 horas, nos dias 6, 13, 20 e 27. Os temas que vão ser tratados nesse curso, né? Lei da interassistencialidade, princípios interassistenciais, para historiobiografia, disponibilidade assistencial e outros. Então, participe conosco, que toda quinta-feira são cursos ligados à conscienciologia. Vamos ter encontro evolutivo dia 8 de julho, das 14 às 17, na sede da ACIPEC, em Jundiaí, São Paulo. E esses encontros evolutivos são dinâmicas de esclarecimento sobre diversos temas relevantes, né, para a evolução pessoal. E vai ter práticas energéticas, é um encontro muito bom, muito gostoso, né? Então, se você puder, esteja lá, participe conosco, ok? Bom,
nós vamos agora, eu vou ver o pessoal de Jundiaí, São Paulo, eles vão trazer os relatos deles primeiro. Só um instante, já já volto com vocês. Então, pessoal, a nossa equipe em Jundiaí, São Paulo, eles vão fazer os relatos deles primeiro, tá? Lá na CIPEC, e depois nós que somos remotos. Berenice, é com vocês aí, vocês fazem os relatos primeiro, tá bom? Tá bom. Joia. Boa noite, gente. Tudo bem? Eu vou começar então com os relatos. Bom, aqui a gente iniciou, né, na fase um. Para mim já estava o campo formado e a gente colocou a gravação aqui para funcionar e de repente ela ficou sem avisar a gente e a gente percebeu que não que tinha apagado a gravação. E daí a gente começou a fazer com o escrito, com a folha, deu tudo certo. Então, o que eu quero dizer é assim, quando a gente não tem a gravação, a gente recorre a outros recursos, né? E para não deixar para trás, não deixar de fazer. Enfim, deu tudo certo. Fomos fazendo com o escrito aqui, colocamos o tempo no cronômetro, e assim foi indo. Na fase um foi tudo bem, que foi a preparação. Depois, na fase 2 que foi o arco voltaico, eu fiz com a Carmen. Eu apliquei nela e eu percebi sair ectoplasmia dos meus ouvidos. E quando ela aplicou em mim, eu percebi também um bom equilíbrio energético. Depois foi o pilar energético. Eu percebi rodar um pouquinho para a esquerda e eu não percebi muito bem ele. Depois foi nas conexões, e como que estava aqui o cronômetro, né? Então foi bem marcado cada conexão. Bom, enfim, resumindo, eu percebi bastante assistência, meu campo estava bem ampliado, bem desconhecida e muita ectoplasmia, eu percebi bastante, principalmente no saindo do meu ouvido direito. E é isso, terminamos bem aqui, fizemos uma boa desassimilação e obrigada. Vou passar para o Toninho agora. Obrigado. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Bem, no início a preparação estava muito tranquila, bem tranquila. No arco voltaico com o Gotardo, primeiro eu recebi, deu para perceber muita energia penetrando por todo o organismo. Quando eu apliquei para ele também, procurei mandar as melhores de energia. O pilar eu notei que girou bem rápido e a conexões e o bolsão só exteriorizei. Estou bem, boa noite a todos e obrigado e boa semana. Oi, boa noite, Carlos. Boa noite a todos. Hoje eu sentei aqui na poltrona e iniciei com o EV, né? E depois a circulação de energia, em seguida a exteriorização, e foi muito bem. No arco voltaico, troquei com a Vali. Primeiro eu recebi, senti bem as energias, muito boa, a- bem, bem aconchegante, bem forte mesmo. Depois, ao aplicar, apliquei para ela e enviei as melhores energias. Na terceira fase, foi o- na terceira fase, o campo energético estava muito bom, o pilar eu não vi girar, mas coloquei várias pessoas para, para assistência, né? E também foi tudo bem. Na fase 4, somente acompanhei e depois eu apaguei mesmo. E na fase 5, no bolsão olimpensênico,
realizei assistência para todos inclusive todos os pedidos da noite, inclusive para o nosso Brasil, para a política em geral e para também os países que estão com conflito. E estou bem, e boa noite a todos, e uma ótima semana. Boa noite. Na fase 1, a preparação, o campo estava assim, bastante assistencial. Fiz a mobilização básica das energias e, ao aplicar o arco voltaico, eu senti minhas mãos pulsarem intensamente, se esquentaram, e eu vi uma luz sobre a cabeça da Zaide. Ela alternava uma luz assim verde, depois ficava amarela, e foi assim, alternando bem na cabeça dela. Ao receber, eu senti uma energia assim muito boa, também muito potente, e senti principalmente o meu frontal assim, né, mexer. Foi muito bom. Na fase 3, eu já me descoincidi e eu não tive percepção. Na fase 4, eu acompanhei, mas também sem percepção. No bolsão, eu exteriorizei bastante energia, né, para os assistidos, para mim, eu fiz sim, meu quadrante, e eu recebi vários banhos energéticos, senti o campo às vezes frio, e percebi a presença da pantera, daquela pantera negra. Eu vejo, assim, as outras vezes que eu a vi também rodando, assim, aqui no Aproximário, também exteriorizando energia. É isso, agradeço a todos a participação, uma boa semana. Oi, gente, boa noite. Bom, eu como eu fiquei fazendo as chamadas das fases, eu acabei não conseguindo me concentrar muito aqui. Mas na formação do campo energético para reurbanológico, eu percebi uma luz lilás bem definida, mas ela dava a impressão de que era uma luz pequena. Ela tinha o brilho, estava bem definida, era lilás, muito bonita, mas a impressão que dava que era uma bolinha pequena, não sei por quê. E depois, só no bolsão, na Central Extrafísica da Verdade, que eu vi muito bem definido um rosto masculino, um rosto grande, assim, o estilo de um viking, como eles são definidos nos filmes. Um rosto grande, cabelos pretos, bem curtos e bem enrolados. E tinha uma mão segurando esse rosto pelo pescoço, mais ou menos, colado no chão. Ele ficava com o rosto colado no chão, virado de lado. Ele olhava para mim, mas eu não consegui definir o sentimento que vinha do olhar dele. Ele olhava bem nos meus olhos, parecia até assim que não expressava nada. Foi bem interessante. Foi só isso hoje. Muito obrigada a todos, boa semana. Quem que faltou? Carlos, aqui então terminou, já falamos todos. Tá ok, então. Obrigadão, Carmen. Um abraço a todos os nossos aproximadores que estão em Jundiaí, São Paulo. Nós vamos dar continuidade. A Virgínia e o Walter podem trazer seus relatos. Hoje eles estão online. Posso falar? Pode. Oi, boa noite a todos. Na fase 1, a preparação foi tranquila. Na fase do arco voltaico, aplicando no Walter, eu percebi que o rosto dele ficou envolvido por uma luz branca, mas era muito brilhante, principalmente no fronto chakra. Recebendo o arco voltaico, eu senti bastante tranquilidade e entrei em balonamento. Na fase 3, eu montei o pilar primeiro, e aí eu percebi que todos os pilares, haviam muitos pilares de outros aproximadores
que se uniam formando um único e um pilar único e muito grande, que girava intensamente. E aí eu percebi que o campo ali começou a vibrar onde eu estava, como se eu estivesse num EV constante. Foi muito interessante, muito diferente também. Nas conexões, eu acompanhei todas as conexões, não me lembro de todas, mas na Central Extrafísica da Fraternidade me veio a frase: Central do amor incondicional, do amor que tudo cura. Na Central Extrafísica da Verdade me veio a frase: devemos respeitar a verdade de cada consciência, pois a verdade do outro pode não ser a sua verdade. No bolsão eu exteriorizei o tempo todo, muita exteriorização e muito frio. Terminei muito bem, muito agradecida e uma excelente semana para vocês. Olá, pessoal, boa noite a todos. Então, na fase 1 foi tranquilo fazer a montagem do campo. Já coloquei os pedidos de assistência da noite. Foi fácil movimentar as energias, chegar ao estado vibracional e trocando o arco com a Virgínia e na aplicação eu percebi a cabeça dela envolvida por uma grande nuvem de energia branca, bem branca, acredito ser ectoplasma, e a cabeça dela vibrava bastante. Recebendo, me senti muito bem, um calor bastante forte no frontal e uma sensação muito boa de fraternismo, de homeostase. Na fase 3, na montagem do pilar, eu pude sentir uma descoincidência bastante intensa, a presença da equipe extrafísica, a conexão com os demais amparadores, tanto intra como extrafísico, no caso dos aproximadores, e percebi também já o encaminhamento de assistência aos pedidos da noite. Na fase 4, eu percebi a central extrafísica da APROCIM, né, com as consciex recebendo um aporte assistencial, e as demais conexões eu me descoincidi bastante, exteriorizei bastante energia, e no bolsão continuei descoincidido, e passou muito rápido para mim. Quando eu percebi, já estava na fase da desassimilação, a qual foi feita de uma maneira bastante tranquila, e me sinto muito bem e agradecido aí por participar mais dessa atividade, e desejo a todos aí uma ótima semana. Obrigado. Obrigado, Walter e Virgínia. Boa semana para vocês, pelos relatos, a participação. A Andréia, pode trazer seus relatos agora, Andréia. Oi, boa noite a todos. Um pouquinho antes de começar, eu vi uma energia saindo do meu umbilical chakra, um fluxo de energia, eu acho que era, ou talvez umas raízes sendo arrancadas e jogadas para o mar. Eu não sei se era fluxos de energia assim, ou se era raízes. Bom, começando, na fase 1, eu não tive percepções nenhuma. Aplicando no Jezrael, eu percebi o amparador no meu ombro, assim, um amparador no meu ombro. E eu também não tive percepção aplicando nele. Recebendo dele, uma bola de energia vinha de frente. Não, peraí. Recebendo uma bola de energia que vinha redonda e ela girava. E ela vinha ao encontro do fluxo que ele estava passando para mim, no arco, isso. E aí juntava essa bola de energia vindo e o fluxo dele no arco. E eu me senti muito bem.
Na fase 3, eu vi uma cegonha, e a cegonha soltava um monte de raio para baixo. E depois eu vi uma mata fechada e uma casa deserta, sozinha, no meio da mata, a casa. E dentro da casa tinha uma bomba, mas assim, tipo um, um cano enorme assim, mas eu não sei dizer o que tinha dentro desse, é tipo um canhão, tipo uma bomba, tava dentro da casa, escondidinho dentro, uma tubulação grande, uma coisa assim, tava dentro da casa. E depois eu vi um homem de costa andando, com uma enxada nas costas, e ele procurava alguma coisa no chão, também numa mata. Daí, é, eu exteriorizando do lado esquerdo e absorvendo pelo direito, mas eu só via meu rosto fazendo essa exteriorização. E eu só conseguia ver o lado esquerdo, a exteriorização, a absorção, o lado que absorve do meu rosto, que é o direito, eu não conseguia ver. E na fase 4, na UFIEX, de novo também uma mata, e nessas matas tinha um monte de ovo. E esses ovos eram consciências, era consciex. E daí, essas consciex em forma de ovo, elas pegavam, elas se transformavam em humano, mas elas ficavam mongoloide e caíam de volta, sabe? Para o ovo. Eu vi isso, em forma de ovo. Na central de energia, eu vi de novo mata e um cimentado assim, no meio da mata. Daí eu olhei para baixo do cimento, ué, sumiu aqui. Bom, daí eu olhei para baixo do cimento, tinha hidroenergia, um monte de água assim, sabe quando naquelas hidroenergia que transforma em energia? Tava tendo ali embaixo daquele cimentado lá. Na central da fraternidade, eu vi um homem de costa andando e na cintura dele tinha um couro de boi. Sabe aqueles tapetes de couro de boi? Ele amarrou na cintura assim e foi andando com o tapete com o couro do boi na cintura. E depois, na da verdade, eu vi uns amparadores e eles faziam ficção assim com as mãos. E quando eles faziam friccionava as mãos, saía um monte de gotículas assim das mãos deles. E eles pegavam e fazia isso numa ribanceira que caía tudo lá para baixo, essas gotículas das mãos deles. E aí eu olhei para a cabeça deles, tinha aqueles cataventinho pequenininho, tipo de brinquedo de criança, o catavento pequenininho em cada cabeça deles. Nos planetas irmãos, eu vi relâmpago assim no céu, assim, mas era mais que relâmpago, era um clarão maior. E depois eu vi um homem falando com uma pessoa dentro do carro, e ele falava assim, não, não é assim, não é assim. E só, no Evoluciólogos, eu vi um monte de neblina, tipo neblina. E depois eu vi um homem falando, não, não vou, não quero ir. Aí depois eu escutei um tiro, daí eu saí correndo. Nos Serenões, ficou um sino tipo sino de igreja grandão, ficou tocando, o tempo todo ficava tocando esse sino.
na fase 5, na oficina, eu exteriorizei para o prefeito da minha cidade, para prefeito, para a Secretaria da Saúde, para os gestores. Daí eu fui lá no Cristo da minha cidade, que fica numa montanha. Aí fica o Cristo e tem a visão da cidade inteira. Daí, com meus palmos chakras, eu fiquei exteriorizando para Amparo, para minha cidade. E daí eu mentalizei bem os 2 hospitais da cidade. No quadrante holopensênico, eu mentalizei a África, depois o Brasil. Daí, sabe onde eu acabei indo? Lá na Cracolândia. Daí falaram assim para mim, mas aqui você exterioriza, não, você movimenta e exterioriza, junto, movimenta e exterioriza, assim, mas só que estava muito difícil ficar, sabe, exteriorizando ali, eu não estava me sentindo bem, mas e daí eu queria sair dessa atmosfera aí, eu não conseguia, daí eu peguei e continuei até que eu consegui sair. Foi difícil sair dali. Daí os assistidos da noite, uns amparadores colocaram eles no meio e fizeram um círculo assim. E eles no meio. No bolsão. Então, aí nessa fase, eu me vi num portão de um casarão antigo e eu estava presa dentro desse casarão, mas eu estava brava porque eu estava presa. Só vi isso, só. Daí eu falei, eu vou exteriorizar para o meu grupo Karma. Só que eu fiquei no meu cachorrinho. Não sei porque ele é velhinho, tem 13 anos, e do nada ele engasga, tosse. E aí falaram, você tem que exteriorizar bastante para o seu cachorrinho. Eu fiquei só nele, não consegui exteriorizar para os outros. Depois eu exteriorizei para os aproximadores de Jundiaí, eu fiquei mentalizando um por um, mas tem uns que eu não lembro. Daí, o que eu fiz? Eu fui lá naquela foto que tem todos os aproximadores. Eu fiz a diz assim, tô bem. Eu comecei gelada, depois eu termino com o corpo quente, as mãos quentes, eu tô quentinha. E uma boa semana a todos e obrigada. Obrigado, André, pela participação, seus relatos, tá? Uma boa semana para você. Obrigada. Cris, pode trazer seus relatos agora? Oi, posso sim. Boa noite a todos, boa noite, pessoal. Eu percebi o campo tranquilo. No arco com o Tiago, ao exteriorizar, eu tive bocejos e tive muito frio. Ao receber, eu percebi um aquecimento grande no nucal. Na fase 3, eu percebi o pilar bem luminoso no centro do aproximado da CIPEC. Eu me sintonizei com todos os aproximadores e, de repente, começaram a aparecer na minha mente vários outros aproximadores que não estão mais por aqui. Não só porque dessomaram, mas, sei lá, simplesmente não estão mais, né? Eu percebi o campo, o aproximado da CIPEC muito tumultuado, como se tivessem várias pessoas falando ao mesmo tempo. Eu vi vários homens muito altos, alguns negros. Na fase 4 da UFIEX, vieram os assistidos da noite, mais alguns, e aí foi interessante, porque cada vez que falava de alguma central, vinham algumas consciex que eu conheci nessa vida ainda, né? Foi assim até a das verdades, só mudou esse padrão nos planetas irmãos. Na fase 5, exteriorizei bastante energia, planeta, o meu oficina, para os assistidos novamente, e eu tive vários apagões. E nesses apagões eu sabia que eu estava numa reunião super importante, eu ficava pensando, nossa, eu preciso lembrar de tudo isso que está acontecendo aqui, mas não lembrei nada, gente. Sinto muito. Mas, enfim, foi isso. Estou bem, estou ótima aí. Uma ótima semana para todos vocês. Beijinho.
Obrigado, Cris. Uma boa semana para você. Obrigado pela participação. Gesrael, sua vez, meu amigo. Boa noite, Boa tudo bom? noite. Na fase 1, eu comecei a fazer a circulação e comecei a sentir tão bem a energia passando pelo corpo, tão definidamente, que eu nem fiz questão de chegar ao EV. Na verdade, eu não quis interromper. Tanto é que estava passando no final a energia pela cabeça e ativou meu cardíaco. Na hora que fez chamado para a fase 2. Eu creio que foi pela uma preparação que eu fiz antes da Procin, que inclusive ativou meu umbilical, toda a região abaixo do umbigo. Recebendo da Andrea o arco, eu estava meio devagar ainda, em função da fase 1. Quando eu comecei a sentir a energia chegando, aí já terminou a fase. Aplicando, eu enviei minhas melhores intenções com as melhores energias, porém sem percepções, mas eu sentia que o corpo dela passava pelas minhas mãos de cima a baixo, algumas vezes, umas 2, 3 vezes. No pilar, muita energia na cabeça, na nuca e na têmpora do lado esquerdo, que ficava pressionando intermitentemente, né? E uma conversa, algo sobre R$ 50, que eu não anotei na hora e depois eu não me recordei. Essa fase demorou muito para passar, tanto é que eu já estava quase verificando o que tinha acontecido. Na fase 4, na UFIEX, uma conversa, aliás, uma outra conversa. Uma pessoa perguntando o que é que nós vamos fazer lá. E a outra, dois rapazes, né? E a outra respondeu, aquelas 3 obras. Também senti formigamento no lábio inferior. E, pelo que eu me recordo, eu cheguei até a Central da Fraternidade. Depois eu paguei e então eu ouvi a chamada do Bolsão. Depois eu me desliguei totalmente e só voltei com o anúncio da Desasim. E não recordo de absolutamente nada que aconteceu. Agora, relatando, eu voltei a sentir a região do umbilical. Mas de relato foi isso. Eu também quero aproveitar aqui a oportunidade e dar os meus parabéns à Kátia pela palestra. Excelente explicação, muito acessível, elucidativa e rica em detalhes. Muito bom, parabéns. Obrigado a todos e uma ótima noite, uma excelente semana. Obrigado, Gê, pelos seus relatos. Uma boa semana também para você. Ok, eu vou ler os meus relatos agora. Tá, na fase 1, eu realizei a chuveirada hidromagnética no banho antes da Procin, como eu sempre faço, né, para fazer uma limpeza energética, e fiz também a retirada da ectoplasma excedente. Quando começou a fase 1, eu pensei em cada aproximador, estava bem descoincidido, bem relaxado. E na fase 2, no primeiro momento, muito descoincidido, eu senti ectoplasmia o tempo todo, né? Eu vi 2 pessoas discutindo, era sobre política e um gritava muito com o outro, dizia que ele só pensava naquilo, que ele acreditava em política, e eram consciências extrafísicas que estavam discutindo e brigando, discutiam mesmo, né? E outras pessoas por ali. No segundo momento, eu também vi várias pessoas, aliás, toda a prática hoje, todas as fases, tinha muitas pessoas, como a Cris falou, muito barulho, muita gente, muita conversação, né? E na fase 3 o tempo passou rápido durante o pilar e eu estava focada, não vi se eu apaguei, né, na exteriorização, absorção ali, muita ectoplasmia. Na fase 4 também, ectoplasmia, desconhecido, mas eu lembro que na, na central da verdade, eu ouvi a frase bem nítida.
nós temos que ser quem somos o tempo todo, né? Sem máscaras, sem facetas, né? A gente tem que ser quem somos o tempo todo. E na fase 5 eu coloquei minha oficina, meu quadrante, mas aí eu lembrei, já no finalzinho da fase 5, eu lembrei que a Isabel teve uma projeção comigo e ela, na Central dos Evoluciólogos, semana passada, ela falou que tinha uma consciência em forma de bola oval, e quando ela perguntou o que que era, eu falei, não, isso é o meu amparador que me ajuda nas redes de tecnologia, né? Isso foi semana passada. É só para contextualizar vocês, eu fiz uma entrevista sexta-feira na minha empresa, né, ali internamente, para concorrer a uma vaga, né, e, e hoje me ligaram, fiz uma videoconferência, eu peguei a vaga, né, de coordenador numa área de TI lá importante, e estou bem feliz, porque eu queria estar naquela área e já que me convidaram, deu tudo certo. Então, essa é a conexão, né? Que eu tenho certeza que já na Procim passada já estava trabalhando isso durante a semana e tal. Então, pessoal, quem mais teve sincronia, sincronicidade, lembrou de mais alguma coisa, né? Eu, igual a Cris, eu sei que realmente estava muito barulho. Eu vi pessoas o tempo todo, eu estava no meio de pessoas o tempo todo, mulheres, homens, e o pessoal conversando e falando muito alto. Mais alguém? O pessoal de Jundiaí, São Paulo, eh, tem alguma sincronicidade ou fenômeno para contar? O pessoal que está remoto também pode fazer suas colocações agora, se viu mais alguma coisa, se lembra de mais alguma coisa. Eu também ouvi algumas conversas, Hum, várias conversas. uhum. Também, se não me engano, o Walter teve apagão praticamente da fase 4 para frente, né? Eu também. Sim, sim, verdade, verdade. Mais alguém? Senão nós vamos passar para os avisos. É... Virginia, você pode falar um pouco do curso, ou você ou a Cris, que começa quinta-feira? Sim, Por favor. quinta-feira. Então, a gente começa com o novo curso do projeto Conscienciologia no Cotidiano. Esse curso foi desenvolvido e vai ser ministrado pela professora Luciana Reis Carpanês. Ela vai falar sobre qualificação da assistência, vai trazer muito da vida dela na assistência que ela presta na profissão e fazer muitas vezes um comparativo com a assistência multidimensional que acontece, vai falar muito sobre como a gente pode melhorar a nossa condição assistencial. Enfim, vai ser um curso muito interessante, muito profundo, falando sobre assistência. Então, ele vai acontecer em 4 quintas-feiras, né? Começa dia 6, depois 13, 20 e 27 de julho. E a gente convida todo mundo aí para participar, para estar presente. O assunto realmente é muito interessante e muito importante para a gente, né? Principalmente que trabalha com assistência. É isso aí, muito obrigada. A joia, Virginia. Então, pessoal, não percam o curso quinta-feira, tá bom? Da professora Luciana, eu vou ser o primeiro a me inscrever. Uma boa semana para vocês, as melhores energias e nos vemos quinta-feira. Tchau, tchau, pessoal.